concurseiros, falam futuros combatentes aí da Sejus, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Eu vou abordar aqui nessa videoaula, tá? A Lei 9.455 de 1997, crimes de tortura. O que eu quero falar com vocês? Essa aula vai ser uma aula simples, direto ao ponto, para facilitar a sua vida. Eu quero aqui abordar o que é mais importante para a prova, para fazer você ganhar tempo, que eu sei que o concurseiro é uma coisa que é valiosa para você, concurseiro, é tempo. Eu sei muito bem o que você está passando, eu já estudei para concurso, assim como você está estudando, por isso eu quero te ajudar dessa maneira, beleza? Facilitar a sua vida. Então, se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal aí, tamo junto nessa missão. Vamos lá. Primeiro, o que eu quero que você entenda? Os crimes de tortura, tá, foram definidos pela Lei 9455 de 1997. Mas a história dele, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, já falou no inciso 3º que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E é ninguém mesmo. Essa lei não admite exceção alguma. Uma das raras leis que não admite qualquer forma de exceção é a lei dos crimes de tortura. Ninguém será submetido, tá? A Constituição já garante isso. A Constituição, lá no inciso, tá, 53, diz que a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, equipara esse crime de tortura a crime hediondo. Então, o que eu quero que você guarde? É grave, a situação de tortura é grave e a Constituição disse que uma lei iria considerar um crime inafiançável, como um crime insuscetível de graça ou anistia, a tortura. Quando que essa lei foi feita? A Constituição é de 88. Essa lei, ó, a Constituição Federal é de 88. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente tipificou. E eu quero falar que somente em 97 foi criada uma lei específica. O que aconteceu? Quando essa lei específica foi criada em 97, foi lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a lei citou criança e adolescente, não é que invalidou o Estatuto não, mas foi lá no seu artigo 233, se eu não me engano, e fez isso daqui com ele, ó, revogou. Então não é que não, presta atenção, o crime de tortura, tá, defende, protege sim criança e adolescente, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não, tá, não aborda mais esse assunto porque teve uma lei específica que tratou disso e citou especificamente criança e adolescente lá no seu artigo 4º, beleza? Importante que você guarde isso daí. Continuando, ó. Olha o que eu falei com vocês sobre a lei, tá, 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no artigo 233, ó, falou submeter criança, adolescente, autoridade, sob guarda à tortura. Aí configurou, falou tudo sobre o crime de tortura no artigo 233. Só que aí veio a lei de 97, o que eu falei com vocês, fez o quê? Revogou esse artigo. Somente esse artigo, tá, gente? Cuidado, não pensar assim, ah, revogou, não existe. Não, existe sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Mas a tortura que tinha dentro dele foi tratada especificamente, tá? Dentro da lei de 97, no artigo 4º. Então vamos lá, ó, uma questãozinha de prova. Você já acerta brincando essa questão, ó. O crime de tortura contra a pessoa menor de 18 anos, ou seja, criança e adolescente, ó. Falou que é menor de 18 anos, tá? Vai ser criança e adolescente, ó. Criança e adolescente. Não mais se encontra previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Quem não estudar isso daqui fala, nossa, que barbaridade, isso é errado. Não é errado não, tá certíssimo. Porque a lei de 97 abordou especificamente esse assunto, tá bom? Então eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, que é muito importante essa informação. Vamos lá, continuando. Aqui nós vamos começar a abordar, tá, a lei em si. No artigo 1º, constitui crime de tortura. O que eu quero que vocês guardem aqui, senhores? Muito importante, ó. Aqui eu tenho o inciso 1º e ligado ao inciso 1º nós temos essas alíneas aqui, ó. A linha A, a linha B e a linha C. A linha C. No inciso 1º vai tipificar. O que é tipificar? Vai, né, descrever o crime em si, que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Ó, tem que ter violência, tem que ter grave ameaça, ou um ou outro. Pelo menos um dos dois. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Mas tem que ter pelo menos um dos dois. Causando sofrimento físico ou mental. Também fala a mesma coisa. Ó. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Mas tem que ser pelo menos um dos dois. Tá? Então, ó, sofrimento físico ou mental. Pelo menos um desses dois aqui. O que é importante que você saiba? Tá? A grave ameaça também é violência. Porque a gente pensa torturar. Tortura é quebrar na porrada. Não. A ameaça também em si, por si só, sendo grave, configura tortura.
configura tortura, tá? Lembrando que tem que ter o constrangimento. O que é constranger? Obrigar alguém a fazer algo que não queira, tá? Obrigar alguém a fazer algo que não queira. Constranger ela ter que fazer algo ali por uma obrigação através da violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Então, o que é importante que você entenda? Isso daqui é a tipificação. Aqui eu estou descrevendo. Isso daqui é tortura. O que é tortura? Tortura é constranger, com emprego de violência ou grave ameaça, alguém, causando sofrimento físico ou mental. Aí eu vou falar, constranger a quê? Ó, com o fim de obter, ó, mais. Pode ser para obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa. Então essa linha A aqui é bem simples de entender. É para ter informação mesmo. Tem uma declaração, uma confissão. É típico do ladrão que roubou ali alguma coisa de uma loja. O policial pegou logo em seguida, mas não achou o produto do roubo. Estou dando bem simples esse exemplo para vocês. Aí o que faz? Leva para trás do muro lá escondido e ó, enche o rins dele de porrada até ele falar onde está o produto do roubo, porque, segundo os princípios da rua, diz assim que cana que não espreme não sai caldo, então eu tenho que ter informação na mar. Pessoa, sou a favor ou contra? Galera, aqui não é juízo de valor, aqui não é opinião própria, aqui é o que vai cair na sua prova, beleza? Então, para a prova, configura sim crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração, confissão da vítima ou até de terceira pessoa. Não é só da vítima, tá? Da pessoa que está sofrendo a tortura. Pode você estar ali, né, torturando alguém para pegar uma informação de uma outra pessoa, para que a pessoa te passe a informação. Às vezes você está torturando talvez até a mãe da vítima, através de uma grave ameaça, constrangendo ela a ter que te falar uma coisa que ela não deveria falar, tá? Causando ali um intenso sofrimento mental, causando ali um sofrimento mental nela, causando, tirando a paz de espírito dessa pessoa, tá? Para ter o quê? Para ter uma informação de uma terceira pessoa. Então isso configura crime de tortura. A linha B, tá? Pode ser A, ou pode ser B, ou pode ser C. Ou seja, a linha B e a linha C. O que eu quero falar? Vou falar B e C para ficar mais simples para você. Bem simples mesmo. Pode ser também constranger alguém, violência, grave ameaça, sofrimento físico mental, para quê? Para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Quero deixar isso bem claro para os senhores, bem simples de entender. Provocar uma ação tem que ser natureza criminosa. Omissão também é natureza criminosa. Então, como assim que eu vou constranger alguém, tá, com violência, grave ameaça, sofrimento físico mental, a provocar uma ação de natureza criminosa? Típico do traficante, que o nóia está ali devendo um dinheiro na boca de fumo, né, coloca uma faca de pão na mão dele, que às vezes não tem nenhuma arma de fogo para isso, e fala assim, ó, vai na rua, vai para a pista, se você não voltar com o meu dinheiro até hoje à noite, nós vamos matar você. Então o que acontece? O cara tem que sair dele na marra e fazer o quê? Meter um assalto, meter um 5-7 para levar dinheiro para pagar o traficante para não morrer. Então esse camarada aí, esse nóia aí, ele foi o quê? Ele sofreu tortura pelo traficante? Claro que sim, tá? Grave ameaça, sofrimento mental, um constrangimento de fazer uma coisa que ele por si não queria fazer, mas foi obrigado a fazer, tadinho, por isso que ele é o vítima da sociedade, e assim vai embora, né? Então, foi tortura? Foi. O que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Esses tipos de crimes aqui não precisa ser só o agente da lei, não. É muito comum você pensar assim, é o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, que vai ter informação, declaração e vai quebrar a comunidade no pau. Não, 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 não. Qualquer um pode, tá, praticar esses crimes que estão descritos aqui, tá? Desde que você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, não precisa ser só o agente da lei. Isso daqui são os crimes que não são crimes próprios. Um crime próprio exige uma condição específica. Por exemplo, quem comete crime de peculato é só funcionário público. Ah, tem exceção, tá? Esquece a exceção agora no momento. Então, peculato é o furto, tá, que um funcionário público comete, pela função dele, exercendo a função dele. O que é um crime impróprio? O crime qualquer um pode cometer, impróprio. Crime impróprio. Por exemplo, homicídio. Impróprio. Qualquer um pode cometer homicídio impróprio. Se eu escrever errado, vocês me desculpem aí que meu pensamento é acelerado, hein, galera? Então vocês me corrigem aí depois. Não vem, gente, não sabe nem escrever no papel, pelo amor de Deus. Estou colocando aqui matéria para vocês estudar, facilitando a vida, para poder, entendeu? Então eu estou preocupado muito aqui com isso, não. Então eu quero falar com vocês, não, crime próprio, crime impróprio. Então crime impróprio qualquer um pode cometer. Anota aí embaixo, qualquer um pode cometer. O próprio tem que ter uma condição específica, tá? Tem crimes que só médico pode cometer no exercício das profissões dele. Tem crimes, tá, que talvez só um professor pode cometer. Tem crime que só e assim vai, beleza? Então tem que ter uma condição específica. Então próprio, impróprio, isso daí, bem simples. Agora, por que eu estou falando isso com você? Porque tem crimes, ó, e para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. O que seria uma omissão de natureza criminosa? Vou dar um exemplo aqui, bem categórico, tá?
Um traficante baleia outro traficante da comunidade rival e manda um recado para o posto de saúde. Se alguém do posto de saúde, qualquer enfermeiro prestar socorro, nem que seja ali imediato, na recepção, se entrar pelo menos traficante dentro da porta, colocar ele para dentro, vai morrer, tá? Gente, família de pessoa que trabalha no posto de saúde. Ou seja, houve o que? Um constrangimento, com grave ameaça, causando sofrimento, para quê? Para que houvesse uma omissão para acontecer um crime. Uma omissão para que, né, se bem que omitir socorro para quem é da área de saúde também é crime. Então, isso daí seria uma omissão de natureza criminosa. E por último, aí, constranger alguém, violência, grave ameaça, sofrimento físico-mental, vocês têm que guardar isso, eu não vou cansar de falar para entrar na mente de vocês mesmos, em razão de discriminação racial ou religiosa. Galera, tem que ser racial, tem que ser religiosa, tá? Discriminação política entra? Não. Professor, então se for uma discriminação política não entra? Claro que não. Se for social entra, professor? Discriminação social, né? Um rico desprezando também? Não. Tem que ser racial ou religiosa. E olha só, lembra, gente, não é só discriminação, porque se for só discriminação, vai responder um crime de injúria, vai responder discriminação, vai responder outro crime. Agora tem que ter constrangimento, violência, grave ameaça, sofrimento, ou seja, isso daqui, ó, sempre esse daqui, ó, vai ter que ser somado ou com A, ou B, ou C, tá? Do jeitinho que vocês estão vendo aqui, para poder ter a tortura do artigo 1º, inciso 1º, adicionado à linha A, B ou C, beleza? Agora nós vamos para outro inciso, nós vamos estudar, ó, o inciso 2º, bem tranquilinho, bem fácil de pegar, bem light também, não tem mistério. Nós vamos fazer algumas questões logo em seguida. Eu quero que vocês deixem os comentários aí, tá, de como foi a aula, se foi útil para vocês. Eu tenho certeza absoluta, que somente no artigo 1º, para vocês terem uma ideia, inciso 1º, inciso 2º, você estudando no inciso 1º, a linha A, B e C, e entendendo esses assuntos, vocês já estão aptos a acertar aí boa parte das questões que podem aparecer, tá? O professor vai ter a continuação dessa aula? Vai ter a continuação dessa aula, vou gravar depois, vou postar também, para dar continuidade. Mas para a aula não ficar muito longa aqui, eu vou, tá, encerrar essa videoaula, fique atento aí, então se inscreve no canal, ativa o sininho, participe aí com a gente. E professor, eu queria estudar com você, galera, vem estudar comigo no Concurseiro 3.0. Eu sou professor de português, de matemática, de raciocínio lógico e redação. As 4 disciplinas que eu dou aula tá completa aí para o seu concurso. Porém, essa parte do direito, eu vou colocar algumas aulas aí, igual vocês estão vendo aqui no meu canal no YouTube, então acompanha ela. Eu creio que eu vou conseguir gravar boa parte das aulas da provinha da Sejus aí, beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção e vamos continuar aqui, vamos continuar até a gente bater a bateria de questão aí, até essa parte da aula, depois eu gravo a segunda parte dessa lei. Vamos? Vamos lá. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Tem que estar na sua guarda, poder ou autoridade, tá? Com violência ou grave ameaça. Opa, violência e grave ameaça a gente viu lá no anterior, correto? Há intenso sofrimento físico-mental, sofrimento físico-mental também. Só que perceba que intenso está de vermelho, não é à toa. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Galera, eu coloquei as palavras coloridas aqui, não foi para fazer uma salada de fruta não foi para ficar bonitinho não, foi justamente para vocês guardarem as palavras-chave. Ó, tem que estar na sua guarda, poder e autoridade, tem que ser alguém que está sob seu comando, sob sua tutela. Como assim, professor? Por exemplo, pai e filho, você sabe que está no comando, o pai manda no filho, natural isso daí. Um neto que está com a avó também, se está com a avó, a mãe deixou, está ali no comando dela. Agora, outro caso, a babá que está tomando conta de uma criança, o cuidador de idoso, tá? Enfim. Então, com emprego de quê? Violência ou grave ameaça. Tem que usar violência ou grave ameaça. Tem que ter isso. Ou seja, isso daqui está tipificado, violência e grave ameaça. Causando sofrimento físico-mental, mas não é qualquer sofrimento, não é um sofrimentozinho. Tá? Não é uma ameaçinha só, não é alguma coisa, não. É um intenso sofrimento físico. Então, o intenso está vermelho, gritante para você. Para quê? Porque se não for intenso, vai configurar outro crime, vai configurar talvez um maus-trato, outro tipo de crime, mas não tortura. Então, para ser tortura de acordo com o artigo 1º, presta atenção, e esse inciso 2º tem que ser intenso sofrimento, tá? Intenso sofrimento físico ou mental, mas tem que ser intenso, tá? Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ou seja, tem que ser para castigar, um castigo pessoal, você está castigando alguém, tá? Um castigo pessoal é algo ali que você está, olha, eu estou te castigando por isso, é um castigo que eu estou aplicando a você.
Ele é pessoal, não é para mais ninguém. Esse castigo é seu porque você fez isso, fez aquilo ou aquilo outro, tá? Ou medida de caráter preventivo. Olha, eu vou te quebrar no pau porque eu fiquei sabendo que você é escondido, não quero que você nunca mais saia. Então, para prevenir que você não saia mais escondido, eu vou te bater. Aí bateu demais, aí passou da medida, aí causou um intenso sofrimento físico. Então, isso configura o que? Tortura, tá? Então, vamos guardar as palavras-chave aí, ó. Guarda, poder ou autoridade, violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico, mental, castigo, tá? Pessoal ou medida de caráter preventivo. Guardou isso daí, meu amigo? Você sabe o artigo 1º, tá? E seu inciso 2º. Então, qual é a pena, então, tanto por inciso 1º e inciso 2º do artigo 1º? Reclusão de 2 a 8 anos. Reclusão, guarde R, ó, de reclusão, de 2 a 8, coloca R28. O que é R28? Sei lá, imagina um Renato de 28 anos de idade, um amigo que você tem, associe isso a alguma coisa para não esquecer. Reclusão, galera, toda vez que você fala de reclusão, ó, reclusão, lembra que é a pena mais grave que tem, restritiva de liberdade, tá? É uma pena que vai tirar a liberdade da pessoa, é a mais grave, aplicada nos piores crimes, nos crimes hediondos, daqueles crimes mais reprovados para a sociedade. A detenção, vou fazer até menorzinho para ficar didático aqui, digamos assim, médio. Por que médio, professor? A detenção é médio porque não começa. A reclusão ela pode iniciar na chave mesmo, na cadeia, trancado. Pode iniciar, mas também no semiaberto quanto no aberto. A detenção já não pode iniciar no fechado, tá? Então vai ficar no semiaberto ou aberto. Só que se na detenção o cara der mole, ele cai para o fechado, tá? Ele pode cair para o fechado. Então aqui admite, ó, fechado, admite semiaberto, ó, semiaberto ou aberto. Esses tipos, ó. Você já pode começar inclusive no fechado. Pode, não é que é obrigado, tá? Pode. Na detenção, você ou é semiaberto ou é aberto. Só que o que pode acontecer? Se o cara escorregar na casca de banana, der mole por mau comportamento, ele pode, não que ele vai começar, ou é semiaberto ou é aberto. Mas se ele der mole, ele pode cair no inferno, né? Ou seja, ele pode cair para o fechado, tá? Ele pode regredir para o fechado, pode ter essa regressão. Agora, na prisão simples, ó, vou colocar pequenininho aqui, ó, bem pequenininho, por quê? Na prisão simples, ou é semiaberto ou é aberto, tá? Teria que ser separado só para ele, a lei fala isso, mas onde eu quero chegar? Só se você guardar isso, tá ótimo. Só que no semiaberto, mesmo que o cara dê mole, ele não cai no fechado. Ou seja, não tem essa possibilidade de regressão para fechado. Então não tem possibilidade nenhuma dele dar mole e vir pro fechado. Não existe fechado para ele, ó. Não existe fechado para ele, tá? Na prisão simples. Então isso, ó, reclusão, tá? Reclusão, detenção e prisão simples. Essa é a diferença, tá, das penas restritivas de liberdade. Então, é bom que você guarde isso daí para você não ficar perdido. Então, a reclusão, por quê? Porque, porra, a tortura é um crime foda, mano. Um crime do caralho, um crime fodido. Então, se é um crime muito ruim, cara, então é reclusão nele. E qual é? De 2 a 8 anos, tá? Quando eu estou falando de uma tortura simples. Porque daqui na frente a gente vai estudar as qualificadoras dela, tortura, digamos assim, qualificado, que pode os aumentos de pena e assim por diante na próxima aula. Então, não perca por nada, se inscreve, gostou da aulinha, já falei, compartilha, que eu quero te ajudar nessa missão e vamos fazer questão. Chega de conversa, vamos fazer questão aí, que é para acertar, hein, galera? Para acertar, hein? Inclusive tá até a cola aqui, né? Mas tá bom, vamos lá. A primeira questão, ó, assinale a alternativa correta considerando as previsões da Lei Federal 9.455, de 7 de abril de 1997, crime de tortura, sobre pena aplicável no caso de conduta de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, nós estamos falando do artigo 1º, tá? do inciso 1, e nós estamos falando da linha A. Se você olhar aqui, ó, a linha A. Então, se você voltar no slide anterior aqui, ó, tá do jeitinho que tá ali, beleza? E aí, professor, qual é a pena? Ó? Essa pena aqui, quando fala de reclusão de 2 a 8 anos, é tanto, ó, pro primeiro quanto pro segundo, tá? Pros dois. Pro primeiro e segundo, sim, o segundo que já tá aqui, porque talvez você não visualize o outro lá, de 2 a 8 anos, tá bom? Então, a reclusão de 2 a 8 anos. Guardou o R28, meu filho, ó, reclusão de 2 a 8 anos, e vai ser feliz aí na prova. Vamos lá? Próxima questãozinha, ó. Assinale a alternativa incorreta. Galera, muito cuidado, muita atenção. Vou trocar até a cor da caneta aqui, ó. A incorreta, galera. A incorreta é a errada.
Não é a certa que eu quero. Então, meu gabarito tem que marcar errada, incorreta. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Ó, com o fim de obter confissão da vítima ou de terceira pessoa, isso está certo, está escrito lá. A linha A. Ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminal, a linha B, ó. Tá, do inciso 1º, do artigo 1º da Lei 9455, ó, em razão da discriminação, a linha C, ó, todos os três aqui estão certos, em razão da discriminação racial e religiosa. Então, incorreto é para obrigar o pagamento de indenização civil ex delito. Não existe, já pensou se fosse cobrar indenização através de tortura? Está ferrado, hein? Está ferrado quem deve aí, né? Então tá aí, resposta certa então, galera. Opa, deu uma zebra aqui, ó. Resposta certa vai ser letra D, por quê? Está pedindo incorreto. Então, incorreto, ó, pronto, letra D. Marca aí você feliz na minha prova. Agora vamos lá. Quanto aos crimes de tortura, julgue o item abaixo. Todos são classificados como próprios, segundo expressa a disposição legal. Ou seja, o crime de tortura, todos eles são próprios? Negativo. Nem todos são próprios. A gente vai ver lá na frente, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre um próprio aí. Mas só que presta atenção, nem todos são próprios. Você viu aí com a linha A, a linha B, a linha C, tá, do nosso primeiro inciso, nosso segundo inciso, não é crime próprio, tá? Qualquer um pode cometer esse crime. Então, isso daqui está errado, tá? Errado. Vamos ver se tem mais uma questãozinha. Tem. Ó, a babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau comportamento durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso sofrimento mental, não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusado apenas de maus tratos. Galera, olha só, uma babá, presta atenção. Babá tem comando sim, tá? Tem uma pessoa ali que está sob o comando dela, tem uma pessoa que ela, né, ficou responsável de cuidar. Houve uma grave ameaça, tá? Sei lá, falou pro menino lá que arrancar as tripas dele para fora. Como forma de punição, olha, forma de punição, ou seja, vai castigar por mau comportamento dele, ou seja, um castigo pessoal por conta do que? Do mau comportamento que ele teve durante a refeição. Submete o menor que esteja sobre sua responsabilidade, fez questão de falar que está sob a responsabilidade dela, a intenso, olha essa palavra aqui que fez toda a diferença, sofrimento mental. Não praticará crime de tortura, pratica sim. Pratica sim, então isso tornou a questão errada. Praticará crime de tortura. E não é por falta de tipicidade, tem tipicidade. O que é tipicidade, professor? O que tipifica um crime é o tipo dele. Então, qual que é o tipo do crime? Tá? A grave ameaça, punição, tá? O castigo, tá? Alguém que esteja sob sua responsabilidade, no caso ela é responsável. Então, tem todos os elementos aqui que descreve o time, o que descreve o crime. Isso é tipicidade, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Agora vai ficar esse assunto aqui para a próxima aula, para a próxima aulinha nossa aí. Então, desde agora eu agradeço quem assistiu até aqui. Quero falar com os senhores que eu estou com vocês nessa missão de colocar você aprovado na Sejus. Então, pratique aí, reveja novamente essas questões aí e, como eu disse, se gostou, compartilha nos grupos, compartilha o link dessa aula aí, ajuda seus colegas a estudar. Ah, professor, eu vou ajudar meu amigo a estudar, eu vou, né, colocar concorrente para poder tomar minha vaga. Galera, te esquece isso. Conhecimento, eu falo, com uma bênção divina. Quanto mais você reparte, mais, tá? Parece que mais Deus te abençoe e você lembra na prova. Isso é uma bênção que tem, principalmente quando você ensina mesmo tete a tete para alguém. Então, aquilo retorna para você. Então, quem compartilha conhecimento, quem ensina, galera, aprende 2 vezes mais. Guarda essa dica aí. Tamo junto nessa missão caveira e até a próxima aula.